pessoal, eu sou o professor Pablo. Na aula de Sociologia de hoje nós vamos trabalhar mais um assunto relacionado aos conceitos básicos em ciências humanas. Todos os conceitos que têm a ver com economia. E como não podia deixar de ser, vamos começar com o próprio conceito de economia. Normalmente, no senso comum, quando falamos em economia ou quando alguém fala em economia, parece que estamos nos referindo à poupança, a juntar dinheiro, planejamento. Tá certo? Não tá, mas também não está errado. Por quê? Porque a poupança, o planejamento doméstico, da economia doméstica, também faz parte da economia. Só que esse conceito é muito mais amplo do que isso. Então, anote aí, economia é o que se refere à produção, distribuição e circulação, e aqui é importante, dos bens necessários à existência e sobrevivência dos seres humanos. Então, dá uma pausa aí, anota o conceito, vamos de novo. Economia é o que se refere à produção, distribuição e circulação dos bens necessários à existência e sobrevivência dos seres humanos. Bom, antes de começar a explicar esse conceito, vamos ver algumas palavrinhas aqui para a gente não fazer confusão. Quando a gente fala em distribuição, não é exatamente doação. Distribuição é como as coisas chegam até as pessoas. Não necessariamente doação, pode ser compra, pode ser venda, pode ser troca, ou seja, como que aquilo que é produzido chega até a coletividade. E circulação é como que esses bens circulam depois de chegarem até a coletividade. Outra palavra importante, o que são bens? Quando a gente fala em circulação de bens, eu não vou ficar distribuindo meu bem aqui, meu bem assim para circular, não sei o quê. Não, pessoal, quando a gente fala de bens, a gente está falando daquilo que é produzido pela sociedade. Então pode ser uma roupa, um alimento, uma casa, um carro, tudo isso são bens. A gente tem os bens de produção, ou seja, as máquinas, aquilo que produz outros bens, e os bens de consumo, que são os produtos que chegam até a gente. Então, economia em ciências humanas, quando estamos falando da produção, distribuição e circulação daquilo que é produzido, estamos falando de economia. Exemplos. Então, pensem aí, assuntos das ciências humanas, da sociedade, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, que tem a ver com economia. Primeiro exemplo, um dos mais básicos, a agricultura. A agricultura é produção, distribuição ou circulação? É produção. Produção de quê? Normalmente de alimentos, embora algumas plantas também possam gerar outros bens de consumo que não só os alimentos. Agricultura, artesanato. O que é artesanato? É uma produção feita de forma manual, sem a utilização de máquinas. Quando tem produção utilizando máquinas, aí a gente chama de indústria. Agricultura, artesanato, indústria. Próximo da agricultura a gente tem a pecuária, que não é a criação de plantas, mas é a criação de animais também, enfim, para uma série de finalidades, para uma série de bens
de consumo. E aí, a gente vai comércio, transporte, extrativismo, indústria é produção, distribuição ou circulação? Indústria é produção também. Pecuária é produção. Comércio é produção ou distribuição ou circulação? Comércio é circulação, ou seja, o bem já está produzido e através do comércio ele circula na sociedade. Transporte é distribuição, ou seja, como que o bem chega até a sociedade, principalmente como que ele chega até o comércio para ser distribuído na sociedade em que vivemos, principalmente através da compra e da venda. Extrativismo é a produção. O que é extrativismo? É aquilo que a gente extrai da terra, são as riquezas minerais que a gente extrai da terra para transformar em bens de produção ou bens de consumo, enfim, aquilo que é necessário para a nossa existência e sobrevivência. Bom, isso você sabe, durante boa parte da história, a elite da sociedade era formada por aqueles que tinham as terras, e nas terras se praticava muito a agricultura e a pecuária. Então, a elite da sociedade normalmente eram as donas de terras. Depois de um certo tempo, pós-revolução industrial, os donos de indústria, que também eram donos de terra, mas não utilizavam elas apenas para a agricultura, mas sim para construir indústrias em cima e produzir bens de consumo e bens de produção, passaram a ser a elite da sociedade. E hoje, não coloquei ainda mais um exemplo de um setor da economia que hoje é quem manda financeiramente no mundo. Você sabe? Dá um pause aí e pensa. São os bancos e o sistema financeiro em geral. Os bancos, eles não produzem nada, mas emprestam dinheiro para aqueles que produzem e para aqueles que consomem. Então, de uma certa forma, eles acabam controlando quase todos os setores da economia. Pessoal, basicamente, esse é o conceito de economia em ciências humanas. Então, como vocês podem ver, não é só juntar dinheiro, fazer poupança. Economia é o que se refere, talvez a palavrinha mais importante seja a produção. A produção da existência, a produção da nossa existência, aquilo que a gente precisa produzir para sobreviver no meio ambiente. Então, a produção mais básica, mais antiga, moradia, alimentação e vestuário. Isso é uma questão de sobrevivência, se proteger de um meio ambiente selvagem e hostil, como era na época do Paleolítico, e se alimentar. Hoje em dia, obviamente, a economia já é muito mais diversificada. Então, não é só alimentação, moradia e vestuário, mas a gente tem desde o alimento até os smartphones, TVs, meios de transporte como avião, navios, enfim. Então, tudo isso se relaciona à economia. Quando a gente pega um ônibus para ir trabalhar, quando a gente... é bem importante, é um dos conceitos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, mas eu já vou dar esse spoiler aqui para vocês. Trabalho, que muita gente também confunde com emprego. O trabalho é a base da economia. Por quê? Porque o trabalho é aquilo que produz, é aquilo que quando a gente transforma algo que tenha um valor social, isso é um trabalho. Não confundam com emprego, mas a gente vai ver isso aí na próxima aula. Ou seja, a força de trabalho é a base da economia. Então, quando falamos em agricultura, artesanato, indústria, pecuária, comércio, transporte, extrativismo, banco, trabalho, tudo isso são assuntos relacionados à economia, esse conceito básico muito importante para entender as ciências humanas. Por quê? Porque como a gente pode entender a economia atual, que a gente vive, aí bem, a gente pode relacionar com sociologia e geografia, mas também para entender a história, porque
existiram vários tipos de sistemas econômicos ao longo da história, desde o surgimento da humanidade até hoje. A gente tem aí uns 6 sistemas econômicos e isso também vai ser assunto da próxima aula com o conceito de modo de produção, certo? Dúvidas vocês podem colocar nos comentários ou diretamente aí com o SOR pelos meios de comunicação que a gente está utilizando nesse período, certo? Um grande abraço, até a próxima!